Quer que eu continue falando? Tá bom? Você quer que eu respeite isso aqui, né? Se puder. Ah, pode. Fica à vontade. Bom, agora para valer, bom dia a todos. Vamos começar o curso CDO. Eu quero fazer dar algumas informações práticas. Então, primeira coisa antes que eu esqueça é o seguinte: ao longo do período vão ocorrer algumas situações em que eu não vou poder dar aula ou na terça ou na quinta. E eu não gostaria de perder a aula. Então, queria repor. E o melhor seria termos um horário já próprio acertado para repor eventuais mudanças. Por exemplo, na próxima quinta-feira eu não vou poder dar aula, tá? Já começa. Eu tinha pensado o mesmo horário na quarta-feira, se vocês tiverem disponibilidade. Ou na segunda. Também não? Sexta. Sexta, mesmo horário. Será esporádico, tá? Algumas vezes ao longo do período, mas não sempre que a gente puder ter aula no horário normal. Sexta-feira, então? Ok, então a aula de quinta, dia 17, passa para sexta, dia 18, tá? E eu peço, mesmo horário, 10h30 a meio-dia, e eu peço que vocês deixem esse horário de sexta-feira, 10h30 a meio-dia, disponível nas suas agendas para eventuais outras mudanças. Tá bom, ótimo. A avaliação dessa disciplina vai ser por 2 provas e eu vou marcar logo. Então, a primeira prova no dia 10 de maio. E a segunda, 10 de maio é uma terça-feira. E a segunda no dia 30 de junho, que é uma quinta-feira. A prova vai ser no horário da aula, mas é bom temos um pouco mais de tempo, então vamos prever de 10 a 1. Ou, se vocês preferirem, começar mais cedo, 9 a meio-dia. Vocês têm preferência? 9 a meio. Eu também prefiro, tá? Só que para quem vem de longe. Então, 9 a meio-dia. Ok. Vocês anotem, por favor, isso aí. É possível que vocês tenham algum conflito para evitar conflito com a data de prova de outra disciplina, porque uma vez marcado isso aqui é muito difícil de mexer, tá? Por isso que eu marco logo no início. Outro ponto é a questão da bibliografia. Existem vários livros muito bons de equações diferenciais. Não existe nenhum que se adapte exatamente àquilo que eu tenho em mente para o curso e a nossa ementa. Então eu vou usar vários ao longo do programa. E os 2 que eu vou mencionar hoje são para o primeiro pedaço da disciplina, que é a parte de teoria fundamental. Depois, ao longo do tempo, eu vou indicando outros livros. Então, primeira referência, o livro do professor Valdir Oliva, chama Equações Diferenciais Ordinárias.
o livro do professor Jack Hale, e o livro do Jorge Sotomayor, que eu não lembro como é que chama, eu não trouxe, Equações Diferenciais. Todos eles existem na biblioteca. Esse do Sotomayor é a publicação do INPA, mas se eu não me engano está esgotado. Aliás, está esgotado há vários anos já. Eu vou colocar todos esses três e os demais na biblioteca como consulta, tá? Significa que vocês podem pegar, mas não podem levar para casa, porque os livros ficam disponíveis para todo mundo consultar. Eu não sei quantas cópias existem de cada um. Eu estou com cópia desses dois. Bom, então, hoje o que eu pretendo fazer é uma apresentação do nosso objeto de estudo, nossos personagens, e depois, a partir da próxima, e uma certa discussão em torno do que é a teoria de equações diferenciais atualmente, e depois, a partir da próxima aula, a gente vai começar a fazer a parte de teoria fundamental, teoremas de existência, unicidade. Então, a primeira coisa a ser feita é definir o que é uma equação diferencial. A equação diferencial é uma equação diferencial é uma relação da forma x k igual a f de t x x' xk menos 1. Então, uma relação dessa forma, onde a f é uma aplicação contínua, definida num aberto U de um certo espaço euclidiano. O espaço euclidiano é o R, uma variável, essa t aqui, que a gente vai chamar de tempo, é uma variável escalar, está em R, portanto 1. E todas as demais variáveis, x, x' até xk menos 1, são variáveis em Rd. Então, 1 mais d vezes k. Então, aqui eu tenho k variáveis, x, x' até xk menos 1. Então, em termos de onde é que vivem essas variáveis, t vive em R, em algum subconjunto de R, x, x', xk menos 1 e o próprio xk são variáveis que vivem num certo espaço Rd. Tá? O xk está no mesmo espaço em que a função f toma valores, Rd, e então nós chamamos de equação diferencial uma relação como essa aqui. Tá? Os dois números inteiros que aparecem na definição, o k é chamado ordem da equação diferencial, e o d é chamado dimensão.
De fato, equações diferenciais podem ser definidas num contexto mais geral. Podem ser definidas em variedades. Talvez a gente fale sobre isso mais tarde no curso, mas a maior parte do tempo a gente vai falar de equações diferenciais em espaços euclidianos, em RD. Então, isso é a equação, e agora eu vou definir o que é uma solução. O que é uma solução da equação? Solução dessa equação. Estrela é uma função, uma curva, vamos chamar de x, para não confundir aqui, eu vou dar outro nome, gama, definida em RD, perdão, uma curva de classe CK, K vezes diferenciável, tá o quê? Bom, para ser formalmente completo, eu vou colocar 3 condições. A primeira, que parece muito inocente, é que o domínio da curva é um intervalo. Isso aqui vai ser relevante em algum momento no futuro. Então, quero que vocês lembrem isso. Soluções de equações diferenciais, por definição, são curvas conexas, são curvas definidas no intervalo. Segunda condição é que, se eu considerar o vetor t, gama de t, derivada de gama em ordem a t, até a derivada de ordem k menos 1, esse vetor pertence a U para todo t. E, finalmente, a condição que realmente importa é que, se eu calcular f desse vetor, eu obtenho a késima derivada k menos 1. Eu obtenho a késima derivada. Também para todo t. Então, uma solução é uma curva que, quando a gente substitui aqui o x pelo valor dessa curva e o x', etc., pelas respectivas derivadas, de ordem 1 até k, a relação que a gente obtém é verdadeira para todo o valor de t. Claro que o que é importante aqui é o item 3, os outros 2 itens, essencialmente, são para que o item 3 faça sentido. Então, por que essa noção é importante? Noção de equação diferencial? Porque a grande maioria de modelos de fenômenos físicos, químicos, etc., fenômenos naturais, a grande maioria de modelos de fenômenos se descreve através de equações diferenciais. Então, não vou só mencionar um pequeno exemplo para ilustrar. De fato, tudo que vocês aprenderam na aula de mecânica racional, teoria mecânica newtoniana, se traduz, a descrição da evolução de sistemas mecânicos se traduz sempre por equações diferenciais. Então, vou pegar um exemplo desses. Que é chamada lei de
Hooke. Então, a lei de Hooke trata do seguinte sistema. Vocês têm um apoio, uma parede. Nessa parede está presa uma mola. E na extremidade da mola, uma massa. Nesse sistema não existe gravidade. Tá? A única coisa que nós temos, o único receptáculo de energia, é a própria mola, que, estou supondo, em posição de equilíbrio, parada, tem um certo comprimento L. Essa é a posição de equilíbrio, comprimento de equilíbrio. A lei de Hooke diz o seguinte, que se eu esticar a mola ou encolher a mola para ela ter um comprimento distinto do comprimento de equilíbrio, se eu aumentar o comprimento da mola, por exemplo, esticando, tá? Agora tem uma diferença aqui, tem uma diferença de comprimento, porque eu estiquei. Tá? Esse é o afastamento, vamos chamar aqui de X. X é o afastamento em relação ao equilíbrio. Então, a lei de Hooke diz que a mola fica sujeita a uma força, uma tensão, que é proporcional a esse afastamento. A força, tensão, é proporcional a X, onde a constante C é uma constante física, depende do material com que a mola é feita, depende da geometria da mola, tá? Do tamanho dos anéis, etc. E essa força tem a seguinte característica. Se a mola está esticada, quer dizer, tem um X positivo, um afastamento positivo em relação à posição de equilíbrio, então a força aponta para cá. A mola quer encolher. E se a mola está encolhida, quer dizer, X é negativo, então a mola quer esticar. Quer dizer, a força aponta em sentido contrário ao do X. Não? Isso aqui é a lei de Hooke. Então o que a gente quer saber é o que vai acontecer com a mola, como é que ela vai evoluir, por exemplo, se eu afastar da posição de equilíbrio e em seguida soltar. Quero saber o que vai acontecer com a mola. Bom, naturalmente, se ela estiver esticada, ela vai tentar encolher, mas aí, com excesso de entusiasmo, ela vai encolher demais, e aí vai querer esticar de novo. Como é que evolui esse sistema? Bom, a primeira lei física que a gente tem é essa lei de Hooke, e a segunda, absolutamente fundamental, é a lei de Newton, que diz que a força a que está sujeito um objeto é igual à massa, essa massa aqui, vezes a aceleração do objeto. E a aceleração é a segunda derivada do afastamento. Esse aqui é Newton. A propósito, Newton era presidente da Royal Society na Inglaterra e Hooke era o secretário. E o secretário tinha um pequeno salário e tinha uma função absolutamente não trivial. Toda semana a Royal Society reunia e o secretário tinha a obrigação de apresentar à Royal Society, demonstrar um fato novo da natureza. Toda semana ele preparava um experimento para mostrar para os membros da sociedade.
Não precisava ser original, quer dizer, não precisava ser algo que ele tivesse descoberto, mas enfim, tinha que ser algo novo, que os membros da sociedade não conhecessem. E o Hooke fez esse trabalho durante 20 anos, algo assim, toda a semana. Tá? Nesse processo, ele mesmo descobriu várias coisas. Uma que ele não descobriu, que não é dele, é a lei de Hooke. As outras que ele descobriu não têm o nome dele. É irônico, mas é assim mesmo. Posteriormente, eles brigaram, bastante feio, Newton e Hooke, porque Hooke foi uma das pessoas que contribuiu para a teoria da gravitação, chamada teoria da gravitação de Newton. E Newton não era um personagem que gostava de partilhar crédito com ninguém. Então houve desentendimentos muito sérios entre os dois, nos quais Newton ganhou, evidentemente, que ele era o presidente da sociedade. Se nós juntamos Newton com Hooke, o que nós obtemos é a seguinte equação diferencial: x duas linhas igual a menos c sobre m x. Isso é o nosso primeiro exemplo de equação diferencial, em que nós temos, tipicamente na mecânica, as equações diferenciais que aparecem são de segunda ordem, porque elas vêm da lei de Newton, envolvem a aceleração. Então, se vocês vivessem no século XIX, nós estivéssemos tendo essa aula no século XIX, eu diria, a nossa tarefa agora é resolver a equação, encontrar soluções. Tá? E uma parte do que eu quero dizer aqui hoje é que, já há um bom tempo, não é assim que a gente pensa em equações diferenciais. O objetivo não é resolver. Eu vou tentar explicar um pouco por que não é. Por exemplo, essa equação aqui é uma equação que, se vocês pensarem um pouquinho, vocês são capazes de encontrar algumas soluções. Então, se trata de encontrar uma função cuja segunda derivada, a função de uma variável, cuja segunda derivada seja uma constante negativa vezes a própria função. Bom, eu lembro que a segunda derivada do seno é o menos seno, né? A segunda. Então, com isso, eu já consigo encontrar algumas soluções. Por exemplo, gama de t igual a seno de raiz quadrada de c sobre m vezes t é a solução. Essa é uma solução. Gama 2 de t, outra função que eu conheço, que deriva do jeito que eu quero aqui, é o cosseno. Tá? Então, são duas soluções. Eu consigo, inclusive, inventar mais soluções, porque, olhando a equação, eu vejo que se eu tiver duas soluções e eu somar, a soma também é a solução. Se a equação é linear, isso significa que a soma de duas soluções também é a solução. E também significa que, se eu multiplicar qualquer solução por uma constante, ela continua sendo solução. Então, de fato, qualquer combinação linear, qualquer função da forma alfa vezes seno mais beta vezes cosseno é a solução, qualquer gama de t é a solução da equação. Ups. Então, no século XIX, o modo como, até o início do século XX, o modo como equações diferenciais eram vistas era desse jeito. Vamos, de alguma maneira, encontrar soluções, seja sendo criativo e imaginativo, como eu fui aqui. Lembrei que eu conhecia uma função cuja segunda derivada era menos a própria função e adaptei para satisfazer isso aqui, ou por qualquer processo mais engenhoso. Só que
Esse tipo de abordagem de equações diferenciais tem diversos problemas. O primeiro problema é que a nossa imaginação é limitada e, de fato, é muito difícil, dada uma equação diferencial, ainda que não seja muito complicada, é muito difícil ter esse tipo de intuição que eu tive aqui, nesse exemplo. Tá? E, de fato, são poucas as equações diferenciais, muito poucas, aquelas em que é possível encontrar soluções desse jeito. Essa é a primeira dificuldade. É difícil, é raro nós podermos encontrar soluções de equações diferenciais assim. O segundo comentário tem a ver e um pouco explica por que é difícil. Por exemplo, essa equação aqui, como eu observei, é uma equação linear. Ela envolve nada, envolve multiplicação. E quando eu encontrei estas soluções, eu descobri que as soluções envolvem a função seno e cosseno, que são funções transcendentes. Isso é muito típico também de equações diferenciais. As soluções são funções mais complicadas do que aquelas que estão envolvidas na própria equação. Deixa eu dar mais um exemplo aqui. A equação x duas linhas igual a menos c seno de x é chamada pêndulo harmônico. Por que pêndulo harmônico? Vou só dizer por quê, sem justificar. Porque é a equação que descreve um outro sistema físico, que é o movimento de um pêndulo oscilando, um ponto fixo aqui e uma massa m aqui. O x, nesse modelo, representa o ângulo que o pêndulo faz com a posição vertical. Então, se vocês aplicarem as leis de Newton aquele modelo físico, vai encontrar exatamente essa equação. Bom, essa equação é do tipo que eu não saberia resolver. Eu não tenho essa intuição. E a razão que eu não tenho, uma das razões, pelo menos, que eu não sou capaz de encontrar soluções, é que as soluções não são funções que eu conheça. São funções novas, que não podem ser expressas como composições de senos, cossenos, exponenciais, logaritmos, etc. São outras funções. Tá? São chamadas integrais abelianas. E, de novo, isso é um fenômeno típico em equações diferenciais. Quando a gente resolve uma equação cujo enunciado envolve funções relativamente simples, as soluções saem do conjunto dessas funções simples e vão para um conjunto maior. Então, não só é difícil ter métodos para encontrar soluções, como, de fato, em certo sentido, é impossível, porque de cada vez a gente precisa sair sempre para um espaço de funções potencialmente maior. Pior do que isso, pior do que tudo aquilo que eu disse, mais grave do que ser difícil, mais grave do que essa complexidade das soluções, resolver a equação diferencial às vezes não ajuda muito. Encontrar as soluções não ajuda muito para nós entendermos como é que as soluções se comportam. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, vou adiar um pouquinho, mas esse é um ponto fundamental. Conhecer a fórmula, nesse caso aqui, conhecer a fórmula da solução me ajuda muito. Olha para isso aqui. O que isso aqui diz para vocês? Interessante. Tanto o seno quanto o cosseno são funções periódicas, portanto diz que a mola vai ficar oscilando de maneira periódica. Tá? Em particular, a mola não vai estourar. Tá? Então, essa forma, nesse caso, dá uma boa resposta. Se vocês pensarem em alguém que está lidando com um problema físico e quer entender, quer respostas concretas, pé no chão, do tipo, o que vai acontecer? Nesse caso da lei de Hooke, a resposta é completa. A mola vai ficar oscilando periodicamente para sempre. Tá? Mas isso não é sempre o caso. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo para ilustrar essa ideia. De que, por vezes, a fórmula, mesmo quando a gente consegue encontrar a fórmula da solução, ela é tão complicada que não ajuda a entender o que vai acontecer. Tá? Daqui a pouco eu dou um exemplo disso aí.
Então, na virada do século XIX para o século XX, Henri Poincaré fez uma proposta de pensarmos equações diferenciais de uma maneira diferente, que é chamada teoria qualitativa das equações diferenciais. E isso, em poucas palavras, significa o seguinte: parar de focar toda a energia em tentar resolver a equação, pelas razões acima mencionadas, porque não é nem muitas vezes viável e muitas vezes não é nem útil, e pelo contrário, focar todo o esforço em descrever o comportamento das soluções, ainda que de maneira qualitativa, mesmo sem conhecer a fórmula, a expressão analítica para as soluções. Tá? Essa é a proposta de Poincaré, e daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos nesse sentido. Isso não quer dizer que a gente abandone de vez a ideia de resolver equações. Algumas simples é bom resolver, mas não é esse o foco do curso. Tá? Não é esse o foco da teoria de equações diferenciais. Então vamos ver um exemplo desses. Só uma observação antes de continuar. Nesse exemplo aqui, em que eu fui razoavelmente bem sucedido, eu encontrei soluções, mas eu não provei nem argumentei que são soluções. É fácil verificar, basta substituir e ver que dá certo. Mas eu não afirmei ainda, e certamente não provei, que são as únicas soluções. De fato são, mas isso é algo que a gente vai ter que trabalhar um pouco para chegar a ponto de saber. Então, vamos trabalhar aqui mais um exemplo de forma explícita, que é a seguinte equação. X' vai ser uma equação de primeira ordem. Aqui eu não disse, mas poderia ter dito. Aqui foi uma equação de ordem 2 e dimensão 1, porque o x é um número, é real. Aqui também ordem 2 igual a 1. E agora eu vou tratar uma equação de primeira ordem e dimensão 1. Então, x' igual a x... Pois não? Eu quis dizer d igual. Sim, obrigado. Então, essa é uma equação de primeira ordem. X' igual a x menos 1. É uma equação de primeira ordem. Então, ordem k igual a 1. Dimensão d igual a 1. E ela tem outra característica, que aliás já acontecia nesses outros exemplos. Não precisa acontecer, mas já acontecia. Que a variável t não aparece aqui. Equação que a gente chama autônoma. Autônoma significa que f não depende de t. É uma notação que parece confusa. Por que uma equação que o campo de vetores não depende do tempo seria chamada de autônoma? Por causa da interpretação. O que aconteceu, por exemplo, aqui? Por que o campo de vetores não depende do tempo? Porque as condições do problema são invariantes no tempo. A mola não degrada, não existe ação externa. Por exemplo, se essa mola aqui tivesse na ponta um elétron, se essa massa aqui fosse um elétron e o sistema estivesse sujeito a um campo magnético que variasse no tempo, aí a força exercida pelo campo magnético sobre o elétron apareceria e dependeria do tempo. Quer dizer, se houvesse uma ação externa ao sistema, o F poderia depender do tempo. Bom, o sistema não seria autônomo se estivesse sujeito a uma ação externa. Tá? É daí que vem a notação. Então, vamos fazer duas coisas com essa equação. Vamos resolvê-la à moda antiga e depois vamos ser inteligentes.
Então, a moda antiga, solução que vocês podem encontrar nos livros. Essa é um tipo de equação diferencial que o pessoal rapidamente aprendeu a resolver, que é chamada, pertence à classe das equações diferenciais com variáveis separáveis. Tá? A palavra-chave é variáveis separáveis. Então, o que isso significa? Vamos escrever a derivada como dx dt. Isso é só uma notação, mas vamos abusar da notação. Vamos separar as variáveis, elas não estão separadas, tem x aqui, x ali, o t está misturado com o x. Vamos separar. Vamos escrever assim, dx sobre x, x menos 1, igual a dt. Aqui estamos separando as variáveis. Isso é uma manipulação simbólica, mas dá certo. E a gente sempre pode conferir que dá certo no final, porque vamos chegar numa expressão para a solução e podemos substituí-la e verificar que de fato é uma solução. Isso aqui, agora, a gente pode passar integrando os dois lados. Pode passar para a integral de x menos 1 igual à integral de dt. Integral aqui significa integral indefinida, significa primitiva, mais uma constante arbitrária de integração. A integral a primitiva dessa função x menos 1, a gente deveria ser capaz de fazer. Se eu não me engano, isso é a mesma coisa que, vamos ver, 1 sobre x, 1 sobre x menos 1, dx, acho que é assim, né? Menos, mais. Certo? Portanto, menos log x mais log x menos 1 igual a t mais c. Portanto, log x menos 1 sobre x igual a t mais c. Portanto, x menos 1 sobre x igual a e a t vezes c. Essa constante é arbitrária, portanto, vou chamar essa aqui de C1. C1 vira, chamo a exponencial dela, chamo de C2. E daqui, com um pouco mais de manipulação, a gente tiraria o valor do x e o valor tiraria o x em função do t. Né? Depende dos casos aqui, o valor absoluto, mas aqui a gente tiraria, então, x como função do t. Claro que pelo meio eu fiz várias trapaças. Por exemplo, eu dividi por x aqui. E por x a menos 1. Ou seja, eu excluí da conta os casos em que o x possa ser 0 e o x possa ser 1. Tá? Para começar. E outras aqui, no final, eu vou obter uma expressão razoavelmente complicada, com casos, porque depende do sinal aqui dentro do valor absoluto, etc. Tá? Mas isso aqui, se vocês estivessem fazendo EDO há uns 110 anos e resolvessem desse jeito, isso seria considerado satisfatório. Tá? Vamos agora olhar essa equação de outra forma, dentro do espírito da teoria qualitativa. Primeira coisa que eu vou fazer é escrever aqui explicitamente quem é a nossa função
Então, análise qualitativa. Eu vou escrever explicitamente quem é a nossa função f(tx). Então, é x menos 1. Eu continuo mantendo o t aqui para ser coerente com a minha anotação, mas como eu observei, essa equação é autônoma. O t, de fato, não depende do x. E agora eu vou olhar essa equação e a primeira coisa que me ocorre fazer, lembrando da observação que eu fiz há pouco, é pensar justamente nos casos complicados, x igual a 0 e x igual a 1. Então, para x igual a 0, nós temos que ft0 é 0. Mesma coisa para x igual a 1. Que implicações é que isso tem? Bom, tem uma implicação imediata. É que a função gama de t constante igual a 0 é solução da equação. Porque se eu substituir aqui x por 0, o lado direito se anula, a derivada da função 0 é 0, portanto, encontrei uma solução da equação. E a mesma coisa para outra. E, de fato, isso não tem nada a ver com essa equação em particular. Tá? Se no lugar de ter essa expressão aqui, eu tivesse em geral, uma f de x autônoma, né, que não depende do t, se eu tenho um zero da função do campo de vetores, esse zero, ou melhor, a curva constante igual a esse zero, é a solução da equação. Tá? Não tem nada a ver com x a menos 1. Só pelo fato de que a função se anula nesse ponto, a solução constante igual a esse ponto, a curva constante igual a esse ponto é a solução da equação. Certo? Outra coisa que eu vou escrever aqui, vou desenhar o domínio da f, para poder analisar o comportamento dessas soluções. Isso aqui representa o eixo dos t's, o eixo do x. E eu acabei de verificar que a curva constante igual a zero é uma solução da equação, tá? Gama 0. E a mesma coisa para gama 1. Desenhei duas soluções. E agora eu vou tentar desenhar mais algumas. Pelo menos entender qualitativamente como é que se comportam essas soluções. Vamos, por exemplo, pensar num ponto que esteja aqui no meio. Vamos pensar num ponto T0, X0 e pensar como é que seria uma solução uma curva gama que satisfaça essa condição adicional. Gama de T0 igual a X0. Se vocês tiverem um T0 e um X0 favoritos, podem concretizar. Tá? Por exemplo, X0 igual a 1/2, T0 igual a 0. Como é que seria uma solução com essa condição aí, satisfazendo essa condição? Bom, o que é que me ocorre pensar? Se o x está entre 0 e 1, como é o caso aí, a função f de x, o que vocês sabem sobre ela? Negativa. Eu escrevo t por abuso por excesso de precaução, por excesso de zelo, mas eu poderia omitir. Então, se
o ponto x está no meio entre 0 e 1, a função f é negativa. O que quer dizer que a derivada vai ter que ser negativa. Isso aqui tem um certo abuso de linguagem. O que eu estou dizendo é que qualquer solução que eventualmente exista e que tenha aquela condição, naquele ponto vai ter derivada negativa. Quer dizer, qualquer solução vai ter que ter uma cara assim. E esse meu ponto T0, X0 é qualquer. Então, todas as soluções dessa equação diferencial que estejam aqui no meio, que satisfaçam condição gama T0 igual a X0 com X0 entre 0 e 1, são funções decrescentes. Esse é o que eu estou dizendo aqui. Portanto, qualquer solução com xt0 igual a x0 pertencente a 0, 1 são decrescentes. Enquanto permanecerem nesse intervalo aqui, são decrescentes. Tá bom? Eu não ouso aumentar muito mais essa figura, porque nós não temos as ferramentas, mas começo a me convencer de que talvez as soluções sejam dessa forma. Uma boa conjectura do comportamento dessas soluções. Mais outra observação. Sim, bom, tem um análogo disso aqui, se eu considerar agora condições iniciais fora. Por exemplo, aqui, como é que seria a solução? Com um x0 negativo. Fora do intervalo 0, 1, a função f é positiva. Portanto, tudo que eu disse continua valendo, exceto que agora as soluções são crescentes. Bom? E aqui em cima também, acima de 1, também as soluções são crescentes. Então, quem sabe, o comportamento é desse tipo. Tá? Então, se essa figura estiver... Bom, o que a gente escreveu cheio está correto. Se o achurado também estiver correto, o tracejado estiver correto, a gente já saberia responder o que vai acontecer. O que vai acontecer depende de onde é que a gente começa. Se começa entre 0 e 1, a solução vai decrescer e talvez, quem sabe, convergir para 0. Se a gente começa acima de 1, a solução vai crescer e, quem sabe, talvez, ir para infinito. Diga. Tipo, bater aqui? Essa é uma ótima pergunta. Vou demorar 5 minutos para responder, mas vou responder. Eu respondo daqui a pouquinho. A resposta é não, mas eu vou dizer por que é não. Que mais? Tem mais outra observação. Observem que, embora eu esteja usando uma fórmula explícita, essa parte aí não depende muito da f. Tá? Depende de saber onde é que f é 0, onde é que ela é positiva, onde é que ela é negativa. A análise qualitativa também tem essa vantagem. É menos... Aqui eu precisei da fórmula explicitamente. A análise qualitativa é mais flexível. Tem uma outra observação que também não depende da f, que é a seguinte. Olha só que observação fantástica. Se gama de t, função gama de t é solução, então
essa beta de t, definida como gama de t mais uma constante, também é solução. Estou deixando assim meio espaços em branco para preencher as hipóteses. Tá? Mas eu estou enunciando, neste momento, para esse exemplo. Por que isso é verdade? Bom, vamos verificar, né? Eu quero verificar que a beta satisfaz a equação diferencial. Então, eu vou calcular beta'. Beta' de t é igual a... Aqui C é uma constante, tá? É igual a gama' de t mais C. De acordo? Como o gama é solução, isso aqui é igual a f de gama de t mais C. Certo? Bom, eu deixei o espaço aqui para escrever o t mais C. Só que eu não precisava ter escrito, né? Porque essa f não depende do tempo. Tá? Bom, se não depende do tempo, eu vou fazer o seguinte. Escrever t. De acordo? E por que eu faria isso? Porque agora o que está escrito aqui é beta. Então, usando o fato de que gama é solução e usando o fato de que f, de que a equação é autônoma, eu concluo que beta é solução. Certo? Então, o que eu não escrevi, mas para equações autônomas, toda a curva que a gente obtém transladando o tempo numa solução ainda é uma solução. Fiz questão de não escrever a fórmula para enfatizar que a única coisa que está usada nessa afirmação, nesse lema, é o fato de que a equação, meu exemplo, é autônomo. O que isso significa em termos dessa figura? Que se eu conheço uma solução, eu posso conhecer uma porção de outras soluções só transladando o tempo. Está aqui outra solução, outra solução, outra solução. Todas elas aqui vão, de fato, ter a mesma cara. Todas, quer dizer, eu posso obter uma porção delas só transladando. Tá? Isso aqui a figura não está muito boa, mas o que eu estou tentando dizer é: pega o gráfico de uma solução qualquer, translada, e vocês vão obter toda uma família de soluções. Tá bom? Isso aqui não depende de detalhes finos da f, só do fato da equação dela não depender do tempo. Tá? Muito bem. Aquela figura está incompleta, porque, como eu mencionei, nós não temos todas as ferramentas para analisar ainda esse exemplo, mas dá uma ideia para vocês do que pode ser conseguido, usando num exemplo simples, usando propriedades do próprio campo de vetores. É um exercício moderadamente interessante pegar a fórmula que eu obtive aqui explicitamente e verificar que ela dá figuras como aquela. Não é inteiramente óbvio, mas dá para fazer, é um exemplo simples, dá para fazer, verificar que essas duas descrições são compatíveis.
Então, a teoria qualitativa se baseia num teorema que, por vezes, é chamado teorema fundamental da teoria de equações diferenciais, que eu implicitamente já usei aqui e que tem que ver com a sua pergunta. Pergunta de se essa solução aqui não poderia bater no gama zero. Esse teorema que a gente vai demonstrar na sexta-feira é o teorema de existência e unicidade de soluções de equações diferenciais. Ele diz o seguinte: vamos considerar uma equação diferencial de primeira ordem, de ordem 1. Então, x' igual a f de tx. E suponhamos que f, além de ser contínua, né, o tempo todo eu suponho que f é contínua. Vamos supor que, além de ser contínua, f é localmente lipschitziana. Vou definir ou relembrar daqui a pouquinho a definição. Bom, eu posso até já escrever a definição. Localmente lipschitziana significa que, para todo o T0 localmente lipschitziana em x, na variável x. Para todo o T0 x0 do domínio U, existe uma constante C positiva e existe uma constante epsilon positiva, tais que f t x1 menos f t x2 em norma é menor ou igual. Eu vou passar para ali, só vai ficar apertado. Tá o quê? F T x1 menos F T x2 é menor que C x1 menos x2 para todo x1 e x2 na bola de centro x0 e raio epsilon. Então, vocês têm o domínio U, contido, nesse caso, em R1 mais D, 1 para o tempo e D para o X. Tem o ponto em algum lugar, o ponto T0, X0. Desculpa, isso aqui não está bem, que é para todo tá. Faltou. E todo T na bola de centro T0 e raio epsilon.
Então, o que a gente está dizendo é que numa vizinhança do T0x0, esse domínio aí, nessa vizinhança, a diferença entre o valor da função em tx1 e em tx2 é limitado por uma constante vezes a distância de x1 e x2. Lipschitziana seria essa condição ser satisfeita para todo t, para todo t1, x1, t2, x2. Nós aqui pedimos localmente, tá? Só numa vizinhança, só um instantinho. E segundo, a condição é só em x. Não, o t é o mesmo. Oi. Pode depender do ponto. Vai depender do ponto necessariamente, porque vai ser tomado, à medida que o ponto se aproxima do bordo, você vai tomar cada vez menor. Tá? Exemplo de função localmente lipschitziana. Eu estou no meio do... Isso, tá. Exemplo. CF é de classe C1. Então, é localmente lipschitziano. Exemplo 2. A função f de x igual a raiz quadrada do valor absoluto de x não é localmente lipschitziana no ponto zero. A maneira rápida de ver isso é a seguinte. Vocês conhecem o gráfico da função raiz quadrada de x. É uma parábola, né? Só que é como x quadrado, só que em torno do eixo do x e não do eixo dos y. Então o gráfico é assim. E eu coloquei um módulo ali para ficar sempre bem definido. E por que é que essa função não tem a menor chance de ser localmente lipschitziana? Bom, porque vocês podem escolher o ponto zero, aqui, podem escolher x1 igual a zero, podem escolher um x2 bem próximo, e se o x2 estiver bem próximo, a reta secante que passa por esses dois pontos do gráfico vai estar muito inclinada. Quer dizer, f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, que é a inclinação da reta secante. Se o x1 está muito perto de zero, essa inclinação é tão grande quanto vocês quiserem. Tá? Então, essa relação não é satisfeita. O quociente fx1 menos f de x2 pelo x1 menos x2 não vai ser limitado numa vizinhança de zero, não vai ser limitado por uma constante. Tá? Ser lipschitziana, em termos de um gráfico, isso que eu estou dizendo agora em dimensão qualquer, é mais fácil de ver em dimensão 1, mas, significa que vocês desenham o gráfico e é possível colocar por cima do gráfico e por baixo do gráfico um cone que não intersecta o gráfico. Tá? E aqui eu não consigo. Não tem espaço para colocar um cone aqui. Aqui tem. Olha um cone aqui. Que não intersecta o gráfico.
Então, a função é localmente lipschitziana aqui, na vizinhança desse ponto. Mas aqui não tem espaço. Oi? Essa função é contínua, né? Não. Localmente lipschitziana implica contínua também. Portanto, qualquer função descontínua é um exemplo de função que não é localmente lipschitziana. Seno de 1 sobre x também não é localmente lipschitziana. Vezes x é. Essa é. Vou deixar você pensar. Essa é. Então, essa é uma noção que é importante por duas razões. Primeira, porque aqui nesse exemplo eu mostrei para vocês que qualquer função razoavelmente bem comportada, com uma derivada e a derivada contínua, satisfaz essa condição. Tá? Agora, a outra razão é que é o ingrediente certo para o teorema de existência e unicidade, que diz o seguinte: então, para todo T0, x0 no domínio da função f, tá? Lembrando, f está definida do domínio U em Rd. Todo T0, x0 no domínio, existe uma curva gama tal que eu queria fazer uma pequena correção. Eu enfatizei há pouco que o I, o domínio de uma solução, é sempre um intervalo aberto. Tá? Eu deveria ter dito isso. Intervalo aberto. Então, tal que T0 está em I, gama de T0 é x0, e gama é solução da equação. Essa equação aqui. Então, quando a função f é localmente lipschitziana, sempre existe, dada qualquer condição inicial é uma expressão que eu estou introduzindo agora, mas que eu vou repetir dúzias de vezes ao longo do curso. A condição inicial significa dar um tempo e a posição da solução nesse momento. Então, dada qualquer condição inicial, existe uma solução que tem essa condição inicial. Uma solução que satisfaz isso aqui. Tá? Então, há pouco, quando eu estava fazendo o desenho que estava apagado, eu propus que a gente pensasse, dado um T0 e um x0, vamos pensar como é que é alguma solução que passe por aqui. Eu já sabia que passava alguma. O teorema diz que existe pelo menos uma solução que passa por essa condição inicial. O teorema diz mais, dadas duas soluções gama e beta da equação se existe T0 na interseção dos domínios, tal que gama de T0 é igual a beta de T0, se eu tenho duas soluções com domínios que não precisam coincidir, mas eu estou supondo que se os domínios se intersectam e que em algum ponto da interseção as duas soluções são iguais, têm o mesmo valor, então
gama de t é igual a beta de t para todo t na interseção. Você está preocupado, voltando ao exemplo de há pouco, está preocupado com a possibilidade de acontecer isso, a solução é fazer isso assim. Assim. Tá, o que vocês acham? Alguma dessas configurações tem chance? O item B proíbe. Tá? Isso aí significaria que você teria, essa é a gama, essa é a gama zero, em algum momento elas passariam pelo mesmo ponto. Em algum momento passariam pelo mesmo ponto. E o teorema afirma que se duas soluções, num dado momento, estão no mesmo lugar, elas permanecem para sempre no mesmo lugar. Não é isso que eu quis dizer. Elas coincidem em todo ponto que esteja na interseção dos dois domínios. Tá? Daí, essa é a noção de unicidade. Isso é parte de existência, isso é parte de unicidade. Tá? Se vocês pensarem um pouquinho, tem uma interpretação filosófica por trás. O determinismo diz que se nós conhecemos, o princípio do determinismo diz que se nós conhecemos o estado do universo nesse momento, vamos chamar esse momento agora que a gente está vivendo, o momento T0. Se nós conhecemos o estado X0 do universo no momento T0, então, a partir daí, a evolução fica completamente determinada. Tá? Ou seja, existe uma única solução, começando no momento T0, no ponto X0. Então, o teorema de existência e unicidade é uma formulação matemática do princípio do determinismo. Bom, ele tem uma hipótese, essa hipótese que F é localmente lipschitziana. Então, deixa eu comentar um pouco sobre isso aí. Tem outra coisa que talvez vocês não gostem, que é o fato de que é um teorema para equações de primeira ordem. E isso para equações de ordem superior não pode ser igual. Não pode mesmo. Exemplo. Suponha que eu digo para vocês, que eu dou para vocês uma foto de um pêndulo e eu digo na foto dá para ver que o pêndulo está com um ângulo de 15 graus para a esquerda em relação à posição de equilíbrio. Vocês conseguem me dizer o que vai acontecer em seguida? Por que não? Não basta saber a posição inicial. O que mais é que vocês querem saber? A velocidade inicial. Então, para equações de segunda ordem, é intuitivo que, além de dar o x0, a gente precisa também dizer qual é o x0'. Qual é a velocidade inicial. Daqui a pouquinho, se eu tiver tempo hoje, senão na próxima sexta-feira, eu vou enunciar a generalização desse teorema para equações de qualquer ordem. A única diferença é que quando a gente fala de condição inicial, tem que dar o T0, x0, x0', x0 duas linhas, até x0 k-1, derivada de ordem k-1. Mas antes disso, mais um exemplo. Equação x' igual
a x elevado a 2/3. Eu hesitei um pouco, eu tive vontade de colocar a raiz de x, porque eu já mostrei para vocês que a raiz de x não é localmente lipschitziana. O problema da raiz de x é que me obrigaria a colocar valor absoluto. A raiz de x não está sempre definida. X elevado a 2/3 está sempre definida para qualquer. E o gráfico da função x elevado a 2/3 é o seguinte. Parecido com a diferença é que é muito parecido. Então, essa é a equação diferencial. Essa é daquelas que a gente seria capaz de resolver na moda antiga. Então, vamos fazer isso. Ela é uma equação a variáveis separáveis. De novo, dx dt igual a x elevado a 2/3. Aí eu separo dx sobre x elevado a 2/3 igual a dt. Integro x elevado a menos 2/3 dx igual a t mais constantes. A primitiva de x elevado a menos 2/3 é x elevado a 1/3, né? Vezes 3. Vezes 3. E isso significa que a solução deveria ser x de t igual a t mais constante sobre 3 elevado a 3. Né? Seria a expressão geral das soluções. O que a gente pode interpretar? O que a gente pode entender com isso? A partir daí, bom, em termos, se quisermos expressar isso aqui em termos da condição inicial, estou vendo para esse exemplo. Então, para t igual a 0, isso aqui é c sobre 3 ao cubo. E depois, c sobre 3 ao cubo. E depois é uma cúbica, né? Então, tem aqui a posição menos c, onde a função se anula. Marcando 2 pontos e tentando adivinhar no gráfico. É uma cúbica com a origem no ponto menos c. O gráfico vai ser qualquer coisa assim. Certo? E como a equação era autônoma, eu sei que transladando eu obtenho outras soluções. Transladando, isso corresponde a mexer no valor do c. Por exemplo, para c igual a 0, eu tenho t sobre 3 ao cubo, seria essa cúbica. Claro que, mais uma vez, no meio do caminho, eu fiz algumas trapaças. Deixando de lado a interpretação rigorosa dessa manipulação simbólica, a verdade é que tudo isso aqui são soluções, mas uma coisa eu fiz que a gente sempre tem que tomar cuidado. Dividir por 0 é sempre muito complicado. E eu dividi por x a 2/3.
o que significa que o caso x igual a zero tem alguns probleminhas, a priori, né, nessa conta. E agora que me ocorre, x igual a zero é um ponto que anula isso aqui. Não é? Então, se anula, o que a gente já aprendeu? Sempre que a gente tem um zero uma equação autônoma e tem um zero dessa equação, esse zero, esse ponto onde a função se anula, a solução constante igual a ele a curva constante igual a ele é a solução da equação. Tá? Então quer dizer que isso aqui também é uma solução. Tá certo? Conclusão, o teorema de unicidade não é satisfeito nesse caso. A parte da unicidade não é satisfeita nesse caso. Essa função não é localmente lipschitziana. E, de fato, não vale o item B, que é a unicidade do teorema. Pela origem passam pelo menos duas soluções. A solução constante igual a zero e a solução essa cúbica aqui. Tá? Então, isso mostra que a condição de localmente lipschitziano não está lá de graça. Ela é necessária para a unicidade. Nós veremos depois que ela não é necessária para a existência. Há uma extensão do teorema para o caso em que o campo de vetores é apenas contínuo, que salva a parte da existência de soluções. Bom, acho que eu vou parar por aqui hoje. Se vocês quiserem exercitar a mente daqui até sexta-feira, inventem um teorema